ficou mudo até que ele volta para casa. Quando ele chega em casa, né, ele se encontra com Isabel, cheio de saudade, e aí então João Batista é concebido. Preste atenção no que eu vou te mostrar. Nesse texto tem uma chave muito importante para você saber o mês em que João Batista estava no templo. Porque assim que ele saiu do templo, ele foi para casa. E no que ele chega em casa, o Senhor abençoa e João Batista é concebido. Preste atenção. Ele era um sacerdote do turno de... Aqui está a chave. Interessante como que o Espírito Santo, Lucas inspirado, revela isso. E é uma pista, gente, tremenda para a gente hoje poder entender isso. Por que o turno de Abias? Porque haviam 24 turnos sacerdotais que ministravam no templo, na presença de Deus. 24 turnos que cobriam os 12 meses do ano, de modo que tinham 2 turnos para cada mês. E os turnos, cada um servia na sua ordem. O turno de Zacarias era o turno de... Agora precisamos saber qual é o turno de Abias, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, para poder a gente ver que mês ele entrou no templo. Vamos ver 1 Crônicas 24, versículo 7 até 12. Saiu a primeira sorte a Joiaribe, a primeira sorte, turno de Joiaribe, segunda sorte, turno de Gedaías, terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Cós, a oitava a Abias. Eu só parei o texto aqui porque o que nos interessa agora é ver qual é o turno de Abias. Abias é qual turno? 8º. São 2 turnos por mês. Então ele serviu no 4º mês. Resta saber que mês é o primeiro no calendário judaico. A partir daí, irmão, a gente vai chegar no nascimento de João Batista. Vamos ver. Lucas 1, 23. Conforme lemos. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ou seja, serviu no 8º turno, durante os dias do seu ministério, ou seja, os 15 dias, porque 24 turnos, 2 por mês, durante 12 meses. Cada turno é 15 dias. Durante os dias do seu ministério, voltou para casa. Depois terminou esses dias e voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. É depois que ele voltou para casa. E ocultou-se por 5 meses. Por 5 meses. Ocultou-se por 5 meses. Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. Veja bem, o que está dizendo esse texto é que no 6º mês da concepção de João Batista, Maria, ela teve o seu útero fecundado por obra e graça do Espírito Santo. Ou seja, há uma diferença de 6 meses entre Jesus e João Batista. Vamos então descobrir o mês da concepção de João Batista. E assim nós vamos chegar no mês da concepção de Jesus e do nascimento de Jesus. Amém, irmãos? Só falta mais uns 3 slides. Vamos ver. O turno de Abias era o 8º. Haviam 24 turnos de sacerdotes servindo no templo. Cada turno 15 dias, 2 turnos a cada mês. Qual é o primeiro mês? O primeiro mês é o mês de Abib, que é o mês da Páscoa. É ali que começa o serviço no templo. É o principal dos meses do ano do calendário religioso de Israel. É o mês de Aviv. Abib está na nossa Bíblia, mas em hebraico é Aviv, que é o mês da primavera. É o mês da libertação do Egito. Ali começa o calendário religioso, é o primeiro mês. Presta atenção. Aqui nós temos a tabela. Aviv é o primeiro mês, também chamado de Nissan. Segundo mês, o mês de Ziv. Segundo mês, Sivan. Repara o nome do 4º mês. Tamuz. É isso mesmo. Por que ficou chamado Tamuz?
Foi nesse mês que Ezequiel viu aquelas mulheres chorando por Tamuz. Ficou marcado aí como o mês que eles idolatraram Tamuz. 5º mês, Abi. 6º, Elu. 7º, Etanim. 8º mês chamado Bu. 9º, Quisleu, Tebete, Sebate, Adar. Cada um desses, tem um equivalente aqui do nosso calendário. O primeiro mês, Abib, equivale a março. Ziv, abril. Sivan é maio. Tamuz é junho. Ab, julho. Elu, agosto. Etanim, setembro. Bu, outubro. Quisleu, novembro. Tebete, dezembro. Sebate, janeiro. Adar, fevereiro. O turno de Abias é o 8º. Portanto, só pode ter sido no mês de junho, no mês de Tamuz. Por quê? O primeiro e segundo turno serve no primeiro mês. O terceiro e o quarto no segundo mês. O quinto e o sexto no terceiro. O sétimo e o 8º só pode ser no quarto mês do calendário judaico, que é junho, que é o mês de junho. Estão acompanhando até aqui, irmãos? Sim ou não? Sim? Abias estava aqui. Quando ele sai, terminados os dias do seu ministério, o sacerdote Zacarias vai para casa cheio de saudade da esposa, ainda mais que recebeu a promessa do anjo, né? Então ele foi para casa dar uns beijos na esposa. E aí, provavelmente, qual foi o mês da concepção? O mês da concepção do João Batista foi justamente julho. Concorda comigo? Passados esses dias, ela concebeu. Provavelmente foi aqui, em julho. Conta 9 meses a partir de julho. Conta comigo. Agosto. Diga 1. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. Janeiro. Fevereiro. Março. Abril. João Batista nasceu em abril. 9 meses, não é isso? A partir daqui, conta mais 6 meses, você vai chegar a Jesus, ao nascimento de Jesus. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Jesus nasceu, irmãos, para mais ou para menos entre setembro e outubro. Por que eu sei? Esse cálculo nos mostra que não dá uma data, mas dá um período. E por que eu sei que é isso mesmo? Porque setembro e outubro é a principal festa de Israel. Isso explica, Belém da Judéia está lotada, não tinha lugar na hospedaria. Era a festa dos tabernáculos. Então é claro e evidente, que tinha que ser uma festividade aonde judeus de toda parte estivessem vindo para Jerusalém. E Belém está colada com Jerusalém. É tipo Niterói e São Gonçalo, se não for mais perto. Entendeu? Não tinha lugar na hospedaria. E o interessante aí é que eles tinham que estar não pelo decreto do imperador, mas pelo mandamento de Deus, né? Que a festa de tabernáculos é algo instituído por Deus para mandamento para os judeus e, por consequência, para todo o povo de Deus, né? Então, por isso eles estavam ali. E o imperador aproveitou a esse motivo, essa festividade, para realizar o censo. Pois é, exatamente. Você via judeus de todos os lugares em Jerusalém celebrando a festa. Não tinham lugares em Jerusalém suficiente, vai lotando em Belém, vai lotando em todas as cidades circunvizinhas a Jerusalém. Então Jesus nasceu para cumprir a festa dos tabernáculos. Irmãos, por que nós sabemos isso? Pelo seguinte motivo: todas as festas bíblicas encontram cumprimento em Cristo. A Páscoa, a nossa Páscoa, é Cristo imolado por nós. O Cordeiro Pascal, os cordeirinhos que tinham sido oferecidos no Egito, o Cordeiro Pascal, eles simbolizavam Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. A festa de Pentecostes também encontra cumprimento em Cristo. As primícias que nós recebemos, as primícias da colheita, as primícias do Espírito. Todas as festas têm cumprimento em Cristo. Tabernáculos da mesma forma. Cristo, ele veio à terra para ser o tabernáculo de Deus entre os homens. E isso está muito claro no texto de João.
no capítulo 1. Jesus deve ter nascido, João Batista deve ter nascido em março, e Jesus 6 meses depois, ou seja, entre setembro e outubro, tá? Entre setembro e outubro, em plena festa de tabernáculos. Olha só o texto de João 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. É importante, para terminarmos esse estudo, você entender a riqueza desse texto, a beleza desse texto e a revelação que está por trás desse versículo simples, mas tão profundo. Na mente de João, ele está vendo o tabernáculo que foi levantado no deserto, cuja glória divina repousava sobre esse tabernáculo. Por isso ele fala, habitou, e por isso ele fala, vimos a sua glória. Na mente de João, ele está comparando o quê? A encarnação de Cristo a um tabernáculo, porque o verbo grego é eskenosem, que significa armar uma tenda, que significa tabernacular. O verbo tabernaculou, se fez carne e armou uma tenda entre nós, num corpo de gente, num corpo de carne e sangue. Glória a Deus, Jesus nasceu. E a festa que celebra o nascimento de Jesus não é o 25 de dezembro, mas é a festa dos tabernáculos. Por quê? O verbo se fez carne, entrou na história humana e montou uma tenda, ou seja, manifestou-se em forma de homem, num corpo de homem. Vimos a sua glória, ou seja, vimos a presença do Pai nele, vimos o Espírito do Pai nele, vimos a Sheriná, vimos a glória, a manifestação da presença de Deus na vida do Filho, a glória do unigênito do Pai. É muito lindo isso. Ali é o tabernáculo armado, o verdadeiro tabernáculo. Claro que há um tabernáculo, Cristo é a miniatura desse tabernáculo, Jesus é a miniatura. Um tabernáculo ainda muito maior vai ser manifesto, né? E o fundamento desse tabernáculo é o próprio Jesus, né? O fundamento desta cidade santa e gloriosa que é o tabernáculo de Deus, que um dia estará entre os homens aqui na terra. Queridos, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe, guardem essa palavra, tenham ela no coração. Alguns conselhos. Você que está ouvindo esse CD, ame a verdade. Esconda a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus. Segundo lugar, seja sábio. Não satanize as pessoas porque elas celebram o Natal. Seja sábio. Você sabe agora qual é a origem da festa. Mas se alguém lhe convidar para ir na festa, não se indisponha contra seus parentes. Por quê? Porque você nunca vai ganhá-lo se você vier dizer que o Natal é pagão. Porque um pagão, alguém que não é crente em Deus, em Jesus, para ele não faz a menor diferença se é pagão ou não. Então você deve ter sabedoria. Você e sua casa, se todos já são crentes, você não deve montar árvore de Natal, evidentemente. Você não deve entrar nesse espírito de Natal, evidentemente. Mas nós não somos só nós, a nossa esposa, os nossos filhos. Tem cunhado, tem primo, tem tio, né? Tem parente. E às vezes as pessoas vão te procurar, vão te chamar. Então, irmãos, vamos usar de prudência, de equilíbrio, de sabedoria. Deus vai te ensinar como se conduzir. Sente na mesa, fale de Jesus. Aproveite essa oportunidade e fale de Jesus. Você sabe que o Natal nada tem a ver com Jesus, mas aproveite essa oportunidade para falar de Cristo. É importante nós falarmos isso, porque muitos, por causa do conhecimento, eles podem tomar uma atitude radical e até mesmo se indispor com familiares, os quais vão ficar tão tristes e revoltados que vão se fechar para o Evangelho. Vamos nos fazer de loucos para ganhar os loucos. Então, se alguém te convidar, vá. Faça a refeição sabendo que é uma refeição comum e fale de Cristo. Mas dizer que o Natal é cristão, não é não. Você vai aproveitar essa situação para ganhar alguém para o Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Vamos ficar na paz do Senhor. Amém.